Fala moçada, tudo certo? Eu sou o professor Murilo, professor de Química, a galera me conhece mais como Pink. Vamos conversar um pouquinho sobre dois conceitos importantes, que seria massa atômica e massa molecular. Antes de iniciar esses dois conceitos, vale a pena só conversar um pouquinho sobre a unidade de medida. O que é isso? Unidade de medida nada mais é que um padrão. Esse padrão ele é criado ou foi criado por um grupo de pessoas que tentam uniformizar o conhecimento científico. Então a gente consegue, a partir desse padrão, reproduzir experimentos, que é o foco da ciência, a reprodutibilidade. Bom, começando aí, a massa atômica. O que é isso? A massa atômica, ela utiliza como representação, como unidade de medida, o padrão que é o átomo de carbono. Convencionou-se dizer que a massa atômica ou a unidade de massa atômica vai ser 1/12 do carbono 12. Ô Pink, o que significa isso? Significa que esse carbono 12, o númerozinho aqui em cima, indica a quantidade de partículas nucleares. Como são 12 partículas e a unidade de medida utilizada na massa atômica é a unidade de massa atômica, 1/12 do carbono 12 indica que se eu pegar essa quantidade 12 e dividir por 12, eu passo a ter 1. 12 por 12 é 1. E aí, cada partícula nuclear, ou um próton ou um nêutron, a gente aproxima e diz que cada uma delas tem uma unidade de massa atômica. Isso é um valor aproximado, tá? Mas olha só, quando eu falo que um átomo de cálcio, por exemplo, tem 40 U, eu estou falando de um isótopo específico do cálcio. O que isso significa? Significa então que esse isótopo é 40 vezes mais pesado que 1/12 do carbono 12. Pink, mas por que você está especificando que é um isótopo do cálcio? Porque olha só, eu tenho que tomar cuidado. Número de massa indica a quantidade de prótons e nêutrons do núcleo. Esse número de massa ele está expresso sempre na parte superior dos símbolos. E aí, quando eu falo de massa atômica, tem que tomar cuidado, hein? Porque esse valor aqui é um valor que usa a unidade de medida chamada de U, que é a unidade de massa atômica, e eu posso ter valores quebrados. E aqui não. Então, ó, valores inteiros indicam a quantidade de partículas nucleares, é número de massa, e a massa atômica eu posso ter valores quebrados. Pink, como assim valores quebrados? Bom, olha só. O cálculo da massa atômica, como assim eu posso ter valores quebrados? Eu tenho meio próton, eu tenho meio nêutron? Não, não tenho. Então eu tenho que tomar cuidado. Quando você olha na tabela periódica, tem valores em decimais. Como assim? Valores quebrados que eu falei para vocês. O átomo de cloro, por exemplo, é 35,5. O Pink, tem meio próton ou meio nêutron no átomo de cloro? Não, de jeito nenhum. Porque eu tenho dois isótopos, o 35 e o 37. Mas como 35 e 37 deu 35,5? O cálculo da massa atômica vai ser uma média ponderada. Como assim média ponderada, Pink? Eu vou pegar o cloro 35, o cloro 37, temos os valores percentuais ou porcentuais de cada um desses isótopos. Aqui, 75% e 25%. Esses valores percentuais também podem ser chamados de abundância. Olha só como eu calculo para chegar em 35,5. Então, vai ser uma média ponderada que leva em consideração o número de massa do isótopo vezes a sua abundância, somado isso a o seu outro número de massa e a sua abundância, e aí divido tudo pela quantidade total. Olha só como que fica. Matematicamente, chegamos em 35,5. Então, multipliquei esses dois, o resultado dessa multiplicação eu somei e dividi por 100%. Mas, Pink, só em porcentagem? Não. Olha só o que eu posso fazer. Em valores absolutos, ó, eu tenho separado 5 átomos de boro. 4 deles apresentam um número de massa igual a 11. E um deles, ou seja, dos 5, 4 tem número de massa 11 e o outro tem número de massa 10. Como que eu acho a massa atômica do boro? Mesmo esquema, ó. Eu tenho o número de massa e aqui, ao invés de colocar porcentagem, eu coloquei quantidade. Eu somo isso
ao outro número de massa e a quantidade. No exemplo anterior, a gente dividiu por 100, porque eu trabalhei com porcentagem aqui em cima. Como eu trabalhei agora com valores absolutos, 4 átomos de boro e 1 átomo de boro, totalizam 5. Agora, ó, vamos fazer mais devagar. Ó. Eu peguei aqui 11 vezes 4, 44, 10 vezes 1, 10. Tudo isso dividido por 5, 10,8. Ok? Então, o cálculo da massa atômica ele é feito pela média ponderada. Agora, cálculo da massa molecular. Como que eu faço isso, Pink? Eu somo as massas de todos os átomos da fórmula. Eu peguei aqui o CaOH2 e quero a massa molecular dele. Primeiro passo é, pego esses símbolos e substituo aqui. Então, ó, um cálcio. Quando está entre parênteses, esse doisinho aqui faz a distributiva. Ó, vai ser 2 vezes O, 2 vezes H, ficando 2 vezes a massa do oxigênio, mais 2 vezes a massa do hidrogênio. Aí, façam sempre com a tabela periódica. Ó. Se o exercício não te der, usa a tabela. O cálcio é 40, o oxigênio é 16 e o hidrogênio 1. Faço essas continhas e chego em 74. Agora, um exemplo um pouquinho instigante, vamos dizer assim. Olha que louco. Ó. Eu tenho esse sal dihidratado, que é o sulfato de cálcio dihidratado. Tem um pontinho aqui. A gente está acostumado a pensar que ponto, na matemática, ele é multiplicação, né? Vou ter que multiplicar a massa desse por esse. Então, só que não, hein? Olha só, esse ponto significa soma? Não, esse ponto significa multiplicação. Ixi, se fosse matemática, né? Mas é química, gente. Esse valor aqui, ele vai ser a soma desse valor, dessa massa, com essa massa das duas águas. Então, ó, na matemática, eu tenho um ponto que é a representação de uma multiplicação. Mas na representação química, para cálculo da massa molecular, esse ponto significa soma. Cuidado, tá bom? Como que eu faço isso? A mesma coisa do exemplo passado. Cálcio está aqui, cálcio. Enxofre está aqui, enxofre. São 4 oxigênios, 4 oxigênios. Lembrando vocês, ó, esse pontinho significa que eu vou somar 2 águas. E aí, olha só que lindo. Substituir os valores. Pique, mas por que deu 18 aqui? 16 do O, mais 2 vezes do H. E aí, eu vou fazendo as contas e matematicamente eu chego em 172 unidades de massa atômica. Fechou? Tranquilo? Mais um exemplozinho, uma instantânea do Pink. Bom, nesse caso, o texto me deu aqui os números de massa dos isótopos naturais de um elemento qualquer. Disse que a massa atômica é 75,2. E ele também nos deu a abundância de um dos isótopos. Então, ó, números de massa atômica e a abundância do isótopo 75. Ele vai querer a abundância dos outros. Como fazemos? Ó, número de massa, eu peguei todos aqui, bonitinho, e substituí, ó. Essa é a massa atômica, 75,2. Depois o número de massa do isótopo vezes a sua porcentagem. Número de massa do outro isótopo vezes a sua porcentagem e idem aqui. Tudo isso dividido por 100. Agora, olha só o que a gente vai fazer. Passo esse 100 multiplicando, chego nesse valor. Aí, cheguei nessa situação. Eu tenho uma equação com 2 incógnitas, não dá para resolver isso. Eu vou precisar de uma nova equação. E aí, para chegar nessa nova equação, olha só que belezinha. A mais B mais 30 é 100. Pink, de onde saiu isso? Essa porcentagem não é porcentagem total? A soma dessa porcentagem, que é a A, mais 30, mais B, tem que dar 100%? Cheguei nesse valor. Aí, o que eu fiz aqui? Substituir o A por 70 menos B. Bom, beleza. E aí, o que vai acontecer? Olha só que belezinha. Nessa substituição que eu trouxe para cá, faço a parte matemática. Então, eu fiz aqui 74 vezes 70, 74 vezes menos B. Cheguei nisso. E aí, agora, 5.180 passo para cá, dá 90. Menos 74B com mais 76B, 2B. E olha aqui o que eu chego.
cheguei que B é igual a 45. Mas eu tenho que tomar cuidado, ó. Por quê? Eu sei que A mais B mais 30 é 100. Agora, ó, A mais 45 mais 30 também é 100. Mas, Pink, de onde é esse 45? Acabei de calcular. E aí cheguei no valor de A, 25. Então, eu finalizei essa parte da matéria. Tranquilo? Agora, é só treinar e repetir isso daqui várias vezes. Gente, infelizmente, nós temos que fazer bastante exercício para ajudar na fixação. Bacana? Moçada, um abraço para todos.